A libertação de nações proporcionada por Luffy e seu bando em One Piece extrapola a ficção e passa a interferir na realidade. Isso é uma obra fictícia em mangá, que é uma história em quadrinhos japonesa desde 1997 até os dias atuais, com 111 volumes. A versão em anime, que é desenho animado em japonês, já conta com mais de 1000 episódios e atualmente ganhou uma versão de live action na Netflix com 2 temporadas. A história se passa em um mundo dominado por um governo autoritário que oprime, extorque e doutrina as pessoas, onde todo o conhecimento de um século foi destruído e impedido de ser pesquisado. O governo mundial persegue qualquer indivíduo que tenta acessar fragmentos deste conteúdo para tentar restaurá-lo e já destruiu cidades inteiras que tinham como objetivo entender sobre acontecimentos desse século com o intuito em retornar sua história apagada. Em uma pequena vila, um garoto chamado Monkey D. Luffy ouvia histórias sobre as aventuras de um bando de piratas que frequentemente visitava o lugar. Esse bando era formado por homens com bons princípios e em certa ocasião presentearam Luffy com um chapéu de palha, que se tornou seu amuleto inseparável. Ele também se inspirava no rei dos piratas, Gold Roger, que sorriu antes de ser decapitado e proferiu algumas palavras que reviveram a esperança. Luffy se lança ao mar em busca de aventuras e com o objetivo de se tornar o rei dos piratas. A história de One Piece repete o padrão de conhecer novas cidades e libertá-las de seus tiranos no decorrer das temporadas. Por onde ele passa, se comove com condições de escravidão, autoritarismo, entre outros abusos de poder, e arriscando a própria vida, participa ativamente da libertação dessas pessoas. Nessas aventuras, Luffy vai juntando membros para compor sua tripulação, onde cada um deles tem um objetivo pessoal que não é suprimido por seu capitão. Mas o que significa ser o rei dos piratas? Para Luffy, essa posição o colocaria como o homem mais livre do mundo. Essa luta por liberdade e pela libertação de nações extrapola a ficção e passa a interferir na realidade. O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, solicitou em junho que a população hasteasse a bandeira nacional para a comemoração do Dia da Independência, celebrado em 17 de agosto. Desde então, como ato de protesto, diversas pessoas passaram a hastear a Jolly Roger, bandeira pirata do bando dos chapéus de palha. Em agosto, a insatisfação popular com altos salários e benefícios dos políticos, além de aumentos de impostos e medidas autoritárias, culminou em manifestações onde a bandeira dos chapéus de palha vem sendo usada como símbolo de resistência e liberdade. O uso da Jolly Roger ganhou tanta adesão que passou a irritar muitos parasitas políticos, que passaram a considerar esse comportamento como ato de traição. Na tentativa de desincentivar o uso da bandeira, acabaram por dar mais visibilidade ao movimento, como ocorre no efeito Streisand. Na obra também, é comum o governo mundial cooptar um único veículo de imprensa para manipular a informação, criando narrativas que corroboram com as intenções do governo e tentando desumanizar seus opositores sem nenhum compromisso com a realidade. Eu acho que qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. No Nepal, com a justificativa de combate à fake news, o governo censurou a população, impedindo a liberdade de expressão ao banir 26 redes sociais, incluindo WhatsApp, Instagram e Facebook. Essa medida desencadeou manifestações, principalmente com a participação da parcela mais jovem da população. As manifestações culminaram na destituição do primeiro-ministro e desencadearam dias de agitação social. Um gesto que ficou marcado e teve muito significado para os manifestantes foi o
o hasteamento da Jolly Roger, no famoso palácio Singha Durbar. Caso queira entender mais sobre os protestos do Nepal, assista ao vídeo 19 mortos pelo direito de se comunicar, a repressão digital no Nepal e no Brasil. Já no Peru, no dia 10 de outubro, o Congresso aprovou o afastamento da presidente Dina Boluarte por incapacidade moral. Dina assumiu após a destituição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo, que havia realizado uma tentativa de dissolver o Congresso. O governo de Boluarte vem sofrendo com baixa popularidade sob a suspeita de corrupção e enriquecimento rápido e por isso enfrentando diversas manifestações pedindo por sua renúncia. Só nos 3 primeiros meses foram mais de 500. Segundo o portal de notícias G1, o estopim para as manifestações mais intensas, que começaram em setembro, foi a aprovação de uma lei que determinava a obrigatoriedade de todos os maiores de 18 anos de se inscreverem em uma instituição previdenciária. Mais uma vez, a Jolly Roger se popularizou e foi utilizada nas manifestações do Peru, sendo erguida como símbolo de liberdade contra seu governo parasitário. Em Madagascar, por causa de uma crise no abastecimento de água e energia elétrica, jovens protestaram utilizando a bandeira e, sob pressão constante, conseguiram a dissolução do governo. Mas os protestos continuaram e o objetivo é a dissolução completa da Comissão Eleitoral, Senado e Corte do país. A bandeira pirata também esteve presente em manifestações na França, contra o governo de Emmanuel Macron e suas medidas, nas Filipinas contra a corrupção no governo, na Argentina contra cortes de verba na educação e até mesmo aqui no Brasil. Mas, ao que parece, os brasileiros que utilizaram a bandeira não entenderam muito bem exatamente o seu significado, pois a bandeira estava ao lado de cartazes pedindo pela não anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Na obra de Eiichiro Oda, Luffy e seu bando sempre se opõem a ditadores autoritários e realizam diversas ações que seguem os princípios do libertarianismo: vida, propriedade e liberdade. Em inúmeros episódios, o bando de piratas do Chapéu de Palha, ao ver qualquer injustiça ou ameaças a pessoas inocentes, agem em legítima defesa imediatamente, sem se importar com o status ou poder do opressor. Como, por exemplo, a oposição aos dragões celestiais, integrantes de alto nível do governo mundial que não se importam com outros humanos, tratando-os como insetos descartáveis sem hesitar em tirar-lhes a vida, simplesmente por diversão. Também reconhecem a propriedade legítima das cidades e seus governantes justos sobre os seus territórios, pois o governo mundial determinou, através de leis positivadas, que todo o mundo seria de sua propriedade, o que não é reconhecido nem aceito pelas populações e, consequentemente, pelos membros do Chapéu de Palha. A liberdade é defendida por meio da libertação de povos escravizados e pela constante luta contra a opressão proporcionada pelo governo mundial. É importante salientar que o bando de piratas do Chapéu de Palha reconhecem a autoridade de líderes legítimos, escolhidos naturalmente pelas pessoas. Porém, não a reconhecem quando ocorre de forma autoritária e com o uso de violência, violando o princípio da não agressão. Podemos observar que a utilização da bandeira Jolly Roger dos Chapéus de Palha se tornou um símbolo atual que representa a luta pela liberdade. Esse princípio atravessou continentes e culturas e é popular principalmente entre a parte mais jovem da população. Essa incrível obra inspira milhares de pessoas a lutar pela liberdade e nunca desistir dos seus sonhos. É preciso sempre lembrarmos de duas frases de Thomas Jefferson, um dos autores da Declaração de Independência dos Estados Unidos e o terceiro presidente do país, que se tornaram um lema para os apoiadores das liberdades individuais. O preço da liberdade é a eterna vigilância, e a árvore da liberdade deve ser regada de quando em quando com o sangue dos patriotas e dos tiranos. É o seu adubo natural.